Vamos começar aqui mais um ao vivo, pessoal. Deixa eu fixar o comentário. Com o Sérgio. Opa, acabou enviando sozinho. Sérgio já chegou. Vamos lá. E fixar. Pronto. Bora chamar aqui. Aguardando. Enquadramento aí, tá bom, galera? Só pra vocês. Oi! Olá, tudo Pai, bom, eu, João? tudo bem? Tudo Vocês me bem? ouvem bem? Perfeito. Dá pra ver legal, enquadradinho certinho? Tá certo, tá cortando um pouquinho aqui, ó. Se você quiser ajeitar para não cortar a Tá. sua cabeça aí. Ai, caramba, minha cabeça tá cortada. Acho que se eu for mais pra trás, melhor. Ajuda aqui, Alex. Deu uma melhorada. Aí, agora acho que foi, né? Sim, agora sim. Bom, Perfeito. agora sim. Então, prazer. Eu sou o João Pedro, eu sou aluno aqui do Quarteirão da Música. E eu queria apresentar para você esse projeto lindo que é a Banda dos Curumins. Eu não faço parte, mas a Banda dos Curumins começou depois de uma associação de organização, né, uma ONG, chamada Casa dos Curumins. E lá, um dos professores, que é o Wilson Moreno, ele teve a brilhante ideia de fazer uma banda. E aí, nesse espaço, né, que oferece atividades para crianças e para pessoas de terceira idade, ele chamou algumas dessas crianças para começar um projeto de banda. E aí isso foi crescendo e foi gerando resultados, né? E acabou que virou uma escola de música. E o Alberto, juntamente com a Adriana, tiveram essa brilhante ideia de fazer uma escola de música, que é o Quarteirão da Música. E agora nós estamos aí nessa estrada, estamos aqui entrevistando você, depois de muito tempo. Que bacana, muito legal, hein? Esse projeto aí é sensacional. Sim, sim. Só traz benefício pra gente. Ah, e a gente é aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo. É importante dizer isso, né? Porque acolhe a gente das melhores maneiras, das nossas dificuldades. E eu acho que é até um assunto legal da gente abordar daqui pra frente, né? Sobre. é, Acredito que você tenha conseguido bolsas em lugares. Eu pesquisei um pouco sobre você e acho que você sabe dizer o quanto isso é importante. E de acolher, né? Jovens que não têm muitas vezes acesso. E eu queria, primeiramente, só saber quem é você, que você se apresentasse, por favor. Eu sou. Essa pergunta ela tem muitas respostas. Vou ser prático, né? Hum. Quem sou eu? Eu sou o Sérgio. Alguns me chamam de Werneck, outros me chamam de Sérgio Werneck, né? Tem o Júnior no meu nome, mas eu não uso, não. Eu sou músico, sou regente, ultimamente eu tenho mais, ultimamente, né, tirando esse ano, eu tenho mais trabalhado com regência mesmo, mas canto, né? É, já cantei em muitos coros, toco um pouco de piano aí, quebro um galho, é, sou meio pianeiro, e E assim, pau para toda obra, né? Fazemos o que precisar. Então, é só esse aí, resumindo a história, tentando errar menos. Caraca, pelo visto aqui você é bem querido, viu? Nós temos um dos seus fãs aqui com a gente, que dá aula pra gente. E já vendo aqui os comentários das pessoas e das entrevistas que você dá, é um prazer estar aqui com você hoje, uma honra. Ah, a honra é minha. Que bom. Obrigado. Eu queria, assim, começar com uma pergunta que não pode deixar de ser perguntada, que é como você está lidando com essa quarentena? Essa interminável quarentena pra gente, né, que trabalha com canto, né, principalmente com coral. Olha, agora, né, quase no final do ano, acho que assim, a gente foi encontrando maneiras, né, de é, como superar isso, como a gente se reinventou, o mundo inteiro, né? Ninguém estava preparado para isso. No começo, eu confesso que foi um pouco difícil, muita pesquisa, né?
a demanda de trabalho aumentou, porque você, enfim, começa a trabalhar de casa e você quer atender todo mundo, então você não, né, não quer deixar para amanhã. Então você acaba aqui estendendo o seu horário, você acorda mais cedo, dorme mais tarde, trabalhando. Mas depois de um tempo aí, uns um mês e pouco, 2 meses, a gente foi se adaptando, eu me adaptei a essa nova realidade e consegui manter as minhas atividades com os coros, né, com os meus trabalhos que eu tenho, também mantiveram as atividades com os grupos que eu trabalho. Então, foi isso, mas confesso que não foi fácil, não. Foi tudo. Teve que ter muita vontade, muita paixão pela música e por querer ficar ativo, né? Você sabe, né, João, como que é. Sei, sei. Queria até que você abordasse um pouco disso, dessa mudança de repente, porque acho que coro foi uma das coisas que a gente mais sentiu, né? Esse baque, assim, porque é algo que a gente precisa estar com todo mundo, ter essa convivência e timbrar com pessoas, e não com o que a gente escuta no nosso fone, né? É um pouco estranho, mas o baque realmente, nesse mundo e nessas aulas, foi o que a gente mais sentiu. E eu queria saber de você, como que você sentiu, como que se mudou a relação com os seus alunos, como que eles receberam isso, se foi algo sofrido, se foi algo que se adaptou muito bem, como que tem sido para você? Bom, eu acho que, assim como o professor ou maestro teve que se adaptar, o aluno também, né? Para nós, como você disse aí, coral foi muito complicado, está ainda sendo complicado, porque a gente depende de multidão, de aglomeração, né? Você vai fazer para fazer um som aí, você sozinho, né? A gente não faz nada em termos de coral. Essa que é a graça do coral, né? Coral você precisa das outras vozes, dos seus outros companheiros para você formar aquela sonoridade maravilhosa. E alguns se adaptaram bem, né? E outros foram se adaptando e outros não quiseram tentar. Então a gente teve essas variações aí, né, de comportamento entre os alunos. Mas você sabe que eu trabalho com coro é, de várias idades. Eu trabalho com jovens, eu trabalho com idosos, eu trabalho com, né, enfim, adultos. E a minha surpresa é meu coro de terceira idade, que a maioria aderiu assim às aulas online, né, no projeto que eu trabalho também. Tem uma direção sensacional que faz a coisa acontecer e os alunos abraçaram isso, pediram ajuda, enfim, foi muito legal. Nossa, Respondi você tudo falou aí, tudo assim. João? Respondeu sim, respondeu É, divinamente. E foi muito interessante, porque com isso, no nosso coral, é meio louco, porque a gente tá treinando uma timbragem, né, por modo virtual. Eu, pelo menos, estranho um pouco, mas algo que eu posso falar, assim, com toda certeza, é que muita gente está evoluindo pelo fato de se gravar. Então a gente, poxa, o Cassiano pede pra gente, a gente se grava e vai exercitando isso, sabe? Que eu, por exemplo, não tinha muito esse costume de me gravar e de entender, e o Cassiano fala, olha, ouve o áudio desse cara aqui, de outra pessoa no caso. Ouve o áudio dele, tenta aproximar mais, o que você acha dessa ideia e tal. E a gente vai treinando isso da melhor forma que a gente pode, adaptando tudo isso, né? Mas tá sendo desafiador. que bacana. O Cassiano é um ótimo professor. Com certeza aí as diretrizes que ele dá para vocês, né, que ele passa, estão corretíssimas. E assim, a adaptação é isso mesmo, né? Você vai ajeitando ali, ouvindo ali, pesquisando, e aí joga no editor de áudio, vê o que acontece. Eu vi até que no projeto vocês têm uma aula de edição, né? Sim, sim. Na verdade, começaram há 2 anos atrás as aulas de produção Uhum, musical. E aí a gente fazia aulas, a gente tem aqui um estúdio que é disponibilizado para a gente sempre estar treinando o ouvido, essas questões mais técnicas, e tanto ao vivo como em estúdio. Tanto é que antes da pandemia, um dia antes da pandemia, eu falei, Cassiano, acho que a gente precisa gravar o coral. Falou, poxa, que ideia olha. legal, a gente nunca tinha gravado coral. Foi muito louco. E aí a gente pensou, vamos começar a organizar isso. Um dia depois, Uhum.
Veio a pandemia, e aí o Cassiano falou, realmente, a gente vai ter que gravar o coral, só que de outra forma. E aí, Nossa. e aí veio a questão de se adaptar mesmo, porque nem todo mundo tem computador em casa, né? E aí teve pessoas que tiveram essa função de receber os áudios e de sempre estar corrigindo ali e sincronizando para todo mundo ter uma ideia de como seria a sonoridade, né? E aí acaba que um pouco da timbragem fica com quem edita o áudio, né? Para equalizar essas questões, e aí fica meio difícil a gente sempre pedindo, Cassiano, pelo amor de Deus, ajuda, porque o som é seu, o coral é seu, você é que Aham. molda. Mas numa situação dessa, em que a gente tem que editar, que a gente pega lá o aplicativo do celularzinho, fica muito difícil, né? É, Da gente poder lidar com essas questões. sim, é exatamente isso. E essa questão que você falou da gravação, né? Que assim, você canta no coral, Sim. né? Então você está acostumado lá a ter os seus colegas do lado, que é aquela hora que você dá uma falhadinha, que você respira num lugar que o maestro falou não respira, né? Ou que você troca o texto, ou que você dá uma desafinada, né? Erra uma nota. Seu outro colega lá vai lá segurar a bronca lá, né? Ele tá lá segurando, o outro também. Aí você dá uma, vai de boa. Aí vai ter uma hora que você vai acertar tudo, vai fazer tudo como o maestro quer, mas o colega vai dar a falha dele, vai dar aquele descanso, né? Engolir aquela, contar até um e retomar. O que acontece esse coral, né? Você trabalha a coletividade, é assim que é, você sabe bem. E quem está acompanhando também a nossa conversa, que canta em coral, sabe que esse aí é o bacana, né? Desse som construído em conjunto. Agora, quando a gente tem que gravar, não tem jeito, né? Porque o que que acontece? Você, quando grava, você tem chance de repetir. Uhum. Realmente. Você vai ouvir e aí você vai falar assim, nossa, minha voz é assim, né? Aí você vai lá e grava de novo. Aí você fala, Sim. nossa, eu errei essa parte aqui, essa nota tá desafinada. Aqui eu, né, não sustentei a nota até o final, ou deixei muito comprida. Aí você regrava. Aí você conserta aquela que você tinha errado e estraga outras, né? Aí você vai ouvindo, no final das contas você desiste e fala, vai essa mesma. Aí É geralmente é bem uma isso. que você já cansou, a É voz já bem isso. cansou, né? Porque a gente não pode ficar cantando horas e horas. Aí na hora que você faz aquela gravação sensacional, aí passa o carro, passa o homem do ovo vendendo, Realmente. né? Você falou tudo, cara. Então é um aprendizado. Eu falo para os meninos que eu trabalho, aliás, para todas as pessoas, né, que eu trabalho, os coros que eu rejo, que eu falo, gente, é isso aí, é o que tem para hoje, aceita o que é isso que a gente ouve e vamos tentar corrigir o que é possível, o que não é, a gente deixa para depois, né? Porque Uhum. senão, ficar buscando a perfeição, isso que não existe, né? Essa coisa que perfeição, nós não somos máquinas, né? Sim, sim. Olha, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela perguntou: você pode falar um pouco da dinâmica que você adotou de ensaio de uma forma remota? Certo, olha, a dinâmica eu adotei a dinâmica, assim, né? Ensaios pelo Zoom, que tentei, quando começou tudo, eu tentei vários, fui tentando, né? Porque as pessoas não conheciam muito o Zoom, enfim. Então você vai pelo Skype, vai é, Google Meet, enfim, que o Zoom foi o melhor. Eu assisti vários vídeos aí de pessoas, maestros de fora, que já estavam fazendo isso, né? E assim, você vai tentando. Meu primeiro ensaio que eu dei, assim, eu acabei assim esgotado, porque você fica falando o tempo inteiro, você não sabe como fazer, aí você tem que fechar os microfones de todo mundo, porque não dá para cantar ao mesmo tempo, e de vez em quando você pede para um cantar, né? Aí depende muito da dinâmica do cada grupo, como o maestro gosta de direcionar isso. Mas nos meus ensaios, a gente tem, por exemplo, quando eu trabalho com coro de formação, então eu preciso ouvir um por um, né? Então você vai, passa um repertório, aí ensaios de naipe, você fica só com sopranos
um período, só com contralto, só com tenor, só com baixo, é, e vai pedindo para um cantar. Aí nem sempre dá tempo de todo mundo cantar, e depende também do tamanho do grupo. Você vai ajeitando, né? Então tem, por exemplo, um projeto que eu trabalho que são 6 horas que eu preciso dar ensaio, né? Então você tem que mesclar também com aulas em conjunto, porque é importante, não é importante só cantar, só aprender a música, só fazer aula. É importante as pessoas se verem, as pessoas conversarem, as pessoas trocarem uma ideia, né? Ver que todo mundo está igual, que está na mesma situação aí, com essa realidade que não é só para ela, né? Não é só para mim, é geral. E até hoje, respondendo aí a Ana Paula, né? Beijo para você, Ana Paula, obrigado aí. É, eu acho que eu ainda estou arrumando, ainda estou me ajeitando, porque sempre você quer inventar uma coisa, né? Ou atualiza alguma outra. A própria da plataforma que você usa, né? Eles vão atualizando. Diz, agora eu posso fazer tal coisa que eu não podia antes. Então, a gente vai tentando melhorar para incentivar, para ninguém perder aí o interesse, né? E para manter a motivação aí dos cantores. E haja paciência, né? Tem até uma pergunta aqui do opa, Nando. Ele perguntou como é que tem sido reunir tantos vídeos, né, recebidos dos cantores para apresentação dos trabalhos, que ainda mais é apresentado virtualmente, né? Imagina um coral apresentado virtualmente. Não é algo frio? Você acha que pode chegar a esse patamar assim de se preocupar, poxa, a gente precisa sempre de aplausos ou de publicações, visualizações? É algo que as pessoas têm corrido para alimentar essa sensação? Olha, eu acho que. Bom, deixa eu responder a pergunta do Nando. Beijo pro Nando. É, receber vários vídeos quando você está montando coro virtual depende do tamanho do seu grupo, né? Então, um desafio, porque você tem que ficar realmente tomando conta, né? E entregar depois pro editor que vai fazer o trabalho, né? No caso, eu não faço isso. Então tem sempre um editor que faz isso e você fica assessorando, né? Você, não, arruma aqui, faz aqui. Mas é um trabalhão. Olha, são muitas horas. Eu confesso para você que são mais horas que eu gasto. Isso não acho que não é só comigo isso. Trabalhando remotamente do que se eu tivesse tendo que fazer concerto, apresentação, ensaios. Aí a sua pergunta, João, sobre coros virtuais, eu acho que assim, a hora que você está fazendo, né, gravando a sua parte, é muito ingrato. Porque já comentei, né, do processo. É um processo meio traumático às vezes, né? Até você se acostumar com isso, né, você passa por uma aceitação, né? Uma autoaceitação. Depois que junta, que você vê o trabalho feito, né, pronto, finalizado, eu acho que é muito bacana. Porque você vê as pessoas todas cantando e aquela sonoridade que o editor conseguiu chegar, né? Eu acho sensacional. Eu já conhecia, assim como muitas pessoas já conheciam esse tipo de trabalho, coro virtual, porque tem um compositor, não sei se você conhece, chama Eric Whittaker, e ele já fazia coro virtual desde 2010, 2008. E assim, com muita gente, com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Tem umas super edições, não sei se você já tinha visto, se você já viu isso, mas então até a hora que surgiu a pandemia, eu falei assim, agora a gente vai, né? Quando vimos que o negócio ia muito além do que a gente achava, eu falei assim, eu pensei assim, agora vamos. O Eric Whittaker foi um visionário do coro virtual. E as pessoas ficam felizes quando elas veem o trabalho. Elas gostam, elas ficam alegres, né? Elas falam, olha, que bom o meu trabalho que eu fiz naquela aula online resultou nisso, aquela gravação, aquelas horas que eu gastei, né, aquele meu nervoso, aquela minha irritação, às vezes
aquele estresse que a gente passa, às vezes, gravando, resultou nisso. Então, valeu a pena e querem fazer sempre mais um, mais outro e mais outro, até poder voltar, né? Presencialmente. Sim, sim, é uma recompensa, né? Exato, perfeito, é uma recompensa. E aí até perguntaram se você já se sente realizado por essas estratégias que você criou e praticou. Ah, não sei dizer se realizado. Eu acho que assim é mais conformado, porque é o que tem, é o que dá para fazer, né? Uhum. A gente se realiza quando a gente está junto, quando a gente está cantando junto, nos ensaios, nas aulas, mais até do que nas apresentações, né? Porque as coisas mais legais acontecem nesses momentos de aprendizado. Acho que Sim, é mais conformado, então, respondendo a pergunta. conformado é a palavra. E me fala um pouco sobre o seu começo, cara. Tantos jovens aí que estão começando na música. Se você puder falar um pouco da sua história. Maravilha. Olha, minha história aí não é muito diferente de outras pessoas, né? Eu venho de uma família de não músicos, então ninguém é músico na minha família. Ah, não vim também da igreja, como muitas pessoas, né, acabam aprendendo na igreja, a tocar um instrumento, a cantar no coral. Não vim. Eu comecei a estudar piano. A minha mãe me levou numa escola e perguntou: ah, olha, a sua tia está trabalhando no mesmo andar de uma escola de piano, né? Eu fui, eu gostei, eu já tinha um pianinho de brinquedo, muito coisa de criança, né? Que eu Sim. adorava, assim. E aí foi e nunca mais parei. Foi assim que eu comecei. É, A minha mãe sempre foi muito batalhadora, então ela saía por aí pedindo bolsa, pedindo desconto, pedindo para vereador arranjar vaga no conservatório. E assim eu fui indo, né? E sempre estudando em escola pública, depois ah, me profissionalizei muito cedo, eu comecei a cantar em coro profissional muito cedo. Antes mesmo de entrar na universidade, eu fiz curso de regência na Unesp, e de lá foi, né, Sala São Paulo, coro da USESP, que era o coro sinfônico que eu cantava, que mudou esse de nome, e depois eu fui para o Teatro Municipal, cantava no coro paulistano, até 2013, quando eu virei, me tornei maestro assistente, na época, e em 2014 eu mudei para o coro lírico, que é onde eu estou até hoje. Eu trabalho como maestro assistente no Teatro Municipal de São Paulo. Mas, né, nesse quesito, João, eu me sinto realizado, porque eu sou aquela pessoa que veio do nada, do zero, sem condições nenhuma mesmo, só movido aí pela força de vontade, pela a paixão pela música, né? E me virando. E, né, deixava de muitas coisas de fazer para cantar no coral, né? A minha vida era quando eu comecei a cantar em coral, eu cantava em 8 corais, né? Nossa. Não me pergunte como que eu fazia. Aí quando eu vi que não dava certo continuar em todos sem faltar, eu fui largando, né? Mas eu fiquei um bom tempo assim em 5 grupos. Eu já Meu regia coro. Eu Deus. comecei a reger coro no colégio que eu estudei. É, Também era muito novo, tinha a sua idade. Meu primeiro coro, que a gente cantava porque tinha lanche. Então a galera se juntava porque o diretor dava lanche pra gente. Então era ótimo, meus amigos assim, né? E claro que nunca fiz isso sozinho, sempre foi com muita gente junto, porque sozinho a gente não faz nada. Caraca, 8, 5 É isso coros. aí. Quanto cérebro você tem, cara? Atualmente, atualmente e sempre, né? É o que sobrou, né? Você tá querendo dizer assim, o que sobrou do cérebro, né? Nossa, cara. Tem uma pergunta aqui que eu gostei e já dá para levar a gente num outro papo super interessante de como que Uhum. foi a sua migração para maestro, né? O que te motivou? Certo. Então,
que me motivou? Eu comecei estudando piano, né? Como eu falei, eu tinha 8 anos, foi quando eu comecei a estudar música. Então, eu queria ser pianista, queria tocar piano. Gostava muito de piano e era louco, né? Onde tinha piano eu entrava, e até tinha uma loja de reforma de piano na rua da escola que eu estudava. E aí eu saía da aula e eu ia para essa loja, e eu já fiz amizade, né, com o dono lá. Ele era muito bacana e tinha piano sempre, porque ele trabalhava com reforma, com afinação, então eu era assim, eu saía da escola e ia para essa casa de piano. E ah, como eu fui parar como ser maestro, né? Eu acho que foi assim, quando eu comecei a gostar de coral, porque eu gostava de coral, eu via coral cantando, eu falei assim, nossa, que bonito, né? Que coisa bonita, eu quero fazer isso, quero cantar. Mas, antes de eu virar maestro, tem uma história que eu comecei a trabalhar numa cantina italiana e tocava música italiana, né? Claro. Então tinha, Sim. entre essas músicas italianas, que era música popular, mas tinha também aqueles tenores cantando aquelas canções italianas, né? E eu imitava. Eu comecei imitando, né? E a minha voz, ela fazia, eu achava na época, pelo menos, que ficava meio parecido com aquele jeito de cantar, né? Tão diferente. E eu peguei gosto por isso, de brincadeira, peguei gosto. E quando eu entrei nesse colégio, tinha um piano, aí o diretor mandou afinar o piano, me deu uma chave da sala de música, e, e um outro amigo falou, a gente podia formar um coral, não sei o quê. E foi isso, foi assim que começou, eu comecei a reger, e não sabia nada, né? Sabia menos do que eu sei hoje. E aí, para pegar música, para pegar repertório, né? Você começa a pesquisar e nessa época não existia Google, não existia internet, nada disso, para mim, pelo menos, né? A gente não tinha acesso. Então você tinha que ficar pesquisando com as pessoas. E aí eu comecei a cantar em coral e aí não parei. Então, foi assim que eu cheguei no coral. E aí também minha vida foi pro canto, né? E paralelamente eu continuei, cantava e regia. É aquele bichinho, né? Que quando te pica, E pega já você era. e já era, exatamente. Eu queria te perguntar já nesse assunto, para você, qual a principal responsabilidade de reger, principalmente jovens? Ai, reger é uma responsabilidade já só por reger, né? Sim. Porque, é assim, quando as coisas dão certo, né? O maestro leva a fama, né? Quando as coisas dão errado, também o maestro leva a fama. No caso de jovens, aí eu acho que depende um pouco do, da intenção, né? Do que é, qual que é a intenção ali do trabalho? É formação? É, é sobre um momento de lazer? O que é, né? Então depende muito disso. Eu, no meu caso, trabalho com jovens que é um coro de formação. Então, a gente precisa dar a estrutura toda para ele chegar um dia a ser um cantor profissional, um músico profissional, né? Ah, então você tem que ensinar do zero. Você pega a pessoa, entra lá sem saber nada, muitas vezes nem é afinado, mas como tem a disponibilidade e você vê que tem um interesse, você ensina, porque é a chance da pessoa, né? A pessoa tá Sim. lá, tá naquela hora e você não sabe quando que ela vai ter aquela chance de novo, e ela também não sabe disso. Então você tem que oferecer esse suporte. Faz parte do nosso trabalho como formador também. Não é só ensinar música, mas você tem que também ah, trazer aquele jovem para um universo
que você acredita, que você acha que é importante para a formação humana dele, não só musical, vamos dizer assim, não só de educação, mas porque a música ela é muito educadora, né, em todos os sentidos. Ela é disciplina a gente, ela desperta a sensibilidade, esse senso de conjunto, de grupo, de coletividade, isso é muito importante. Nossa, entra num assunto legal, que é... Primeiro, uma pergunta que eu queria fazer, como que você lida com a individualidade de cada um? Principalmente, acho que jovem, né? Que adolescente às vezes é meio chato. Eu sou também, às vezes. E acho que os regentes têm que lidar meio que assim com a paz mundial, sabe? De tentar, ó, vamos concentrar aqui e lidar com cada pessoa, com o que cada pessoa pensa, pra tentar chegar num ponto só, né? Num caminho só. Como que é pra você lidar com isso? Olha, é interessante, né, que essa visão de lidar com a paz mundial, ela pode ser um pouco anarquista às vezes, né? Às vezes você entrar na briga, você acaba despertando também a liberdade do jovem, porque às vezes o jovem ele quer ser ouvido, ele não quer só receber a ordem, né? Mas o que eu Sim. vejo que assim, com o passar dos anos, eu já estou aí trabalhando há algum tempinho, né? A, vai mudando, de geração para geração você tem que ir adaptando. Então, tem uma geração que você pode ir um pouco mais duro, tem outra geração que se você for duro já eles, né, recuam, Eles vão te e então cancelar. você tem que. Então, e assim, você tem que sentir o grupo como com a melhor resposta. Veja bem, é claro que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque quando você chega, você já chega, né? Quando você está começando, você chega chegando. Você vai lá e vão ter que fazer do meu jeito, porque eu sou o maestro, né? Eu que mando aqui. E aí você vai quebrando a cara e vai aprendendo que não é assim o tempo inteiro. E você tem que sentir como que o seu grupo responde, como que eles, o que eles têm a dizer para você, né? Porque o professor acaba aprendendo mais que todos eles, que todo aluno. A gente Sim. ensina o que a gente sabe de experiência, mas a gente acaba aprendendo porque cada um traz uma bagagem, né? Cada um vem de um lugar, cada um tem uma realidade, cada um tem o seu universo que é tão importante quanto o meu, quanto o seu, né? Enfim, E aí que eu as queria saber interações... disso. Oi? Pode falar. Não, eu ia falar que eu queria ter sabido disso quando eu comecei. Ah, tá. Isso veio com a maturidade pra você? Ah, isso veio vindo. Veio com a minha autodescoberta também, né? Como pessoa, não só como músico, mas na prática. Tem coisas que você lê no livro, que você aprende na aula, mas no dia a dia mesmo, é lá, com um grupo, porque muda também, né? Não é porque você sabe trabalhar com um grupo que você vai saber trabalhar com todos. Você tem que ter um jogo, né? Você tem que ter uma Sim. maleabilidade, um jogo de cintura, para exatamente para ter essa troca, né? Sim. E se eu colocasse o Sérgio Werneck, de anos atrás, no seu primeiro coral, assim, e você, o que que você falaria pra você mesmo, de anos atrás, quando estava começando, e quando estava entendendo, encontrando seus espaços, seus lugares? Olha, tem coisas boas, né? Porque quando você é mais novo, você vai fazendo as coisas, você quer que aconteça e vai para frente. Então esse ímpeto, né, que a gente não é que vai perdendo, você vai pensando mais antes de fazer, antes de falar, né? Que quando você é novo, você não sabe, você vai sendo motivado por aquele ideal que é muito bacana, que eu acho que isso move também a, a existência mesmo da gente ser músico, né? A vontade da gente continuar na música, enfim. Mas o que eu falaria pro Sérgio Werneck? Eu falo, nossa, eu ia falar para ele calar a boca e ouvir. Escuta o seu grupo. Ixi, Fica Ave quieto, Maria. escuta o seu grupo. Muito bom. Não, chega mais, tá chegando perguntas, chegando perguntas. Tem aqui uma pergunta do Nando.
Ele perguntou: já aconteceu de algum dos alunos não ter o talento necessário para seguir na carreira profissionalmente, que você teve que falar abertamente sobre isso? Como lidar com essas situações? De eu falar abertamente, não, não acontece, porque, veja, às vezes a pessoa. Primeiro que o talento não é tudo, né? Então você Sim. tem, o talento é uma parte. O que que é o talento? Como que a gente mede o talento? A pessoa tem uma voz bonita, a pessoa canta bem, a pessoa afinada, a pessoa aprende fácil, né? Então, é, a gente se depara, né, com casos, porque cada um, eu falo com eles que eles vêm, trazem os acessórios, né? Cada um vem com os acessórios da fábrica. Uns, né, Sim. vem com carrão, conversível, banco, né, todo couro. Outros não, vem mais simples, mais modesto, vem com uma bicicletinha, vem, né, com uma moto, ou vem com um carro mais simples. Mas, às vezes, você não pode esquecer, você consegue equipar isso, né? Você consegue colocar os acessórios. Então, eu já vi aí muitos talentos se perderem porque acabam inebriados, ficam iludidos com o talento, né? Porque todo mundo fala, ah, nossa, como você canta bem, nossa, que voz bonita. E aí a pessoa não estuda. E você vê outros com talento também que vão para frente porque estudam, são dedicados, são disciplinados, né? Tem realmente aquela vontade e não se deixam. Não é iludir, porque a gente gosta de receber elogios, a gente gosta de saber que a gente está fazendo uma coisa bacana, que a gente tem qualidade. Não é só levar cacetada, né? Ah, tá Uhum. ruim, tá errado. Não, você tem que ter uma dose aí, tem um equilíbrio nisso. E todos nós temos qualidades e outras coisas que alguns chamam de defeito, que não é defeito, é um equilíbrio. Ah, mas aí você vai estimulando, você acaba estimulando. Eu aprendi que hoje talento é uma parcela disso. Você vê muita gente que não vem assim com tantos acessórios de fábrica e vão adiante pelo esforço, pela dedicação e acabam passando adiante daqueles que prometiam, né? Você deve Nossa, e se deparar você. com isso. Sim, mas eu acho que você muito mais, porque você deve lidar com muitos processos, assim, né, de entender seus alunos, são muitos alunos e muitos anos, né, de convivência com muitas pessoas diferentes e muitas histórias que você deve ter recebido. E eu queria perguntar como que isso te edificou como pessoa, de conhecer tanta gente, conhecer tantos processos, principalmente sendo professor, porque é um universo diferente para cada pessoa e você tem que lidar com isso e como que isso te ajuda no dia a dia. Então, João, eu acho que esse processo de enxergar melhor começou depois que eu comecei a trabalhar com terceira idade, coral de terceira idade. Que você começa Nossa. a ver a, outros limites, né? Você começa a ter que lidar com uma realidade diferente, né? Que é questão vocal mesmo, que você tem um grupo na sua frente de pessoas ávidas querendo, né, cantar, querendo fazer a música acontecer e tem as limitações que eu vou ter, que você vai ter, né? Que todo mundo um dia vai chegar, né? Porque é o corpo, a voz da gente é a gente que carrega junto, né? Você sabe que não dura para sempre, como é quando a gente está no auge, né? Novinho. Então isso fez eu enxergar tudo diferente. Então a minha relação a, com os outros cantores, eles sofreram influência muita influência depois que eu comecei a trabalhar com idosos, depois que comecei a trabalhar com terceira idade, que foi muito legal. Para mim foi um processo é, de transformação mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com terceira idade, isso já faz um tempinho também, acho que foi lá em 2006, eu fiquei acho que um ano e meio tentando arranjar um caminho.
dentro das minhas condições técnicas, né? Eu falei assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu conto isso para eles, inclusive. E depois que eu achei, eu só desenvolvi, né? Eu entendi o que eles precisavam. Então, isso que eu falei lá atrás, né? Ouve o seu grupo, vê o que eles querem, como que eles podem é, ir de encontro com o que você tem que trabalhar. Então, eu acho que essa experiência mudou, assim, foi bem transformadora para mim. Então, o jovem é muito importante ter contato com os seus avós, os seus pais, quando eles têm, né, quando eles têm contato, quando eles têm a possibilidade com os seus tios ou com os colegas que são mais velhos, para eles entenderem aí que a vida segue e tudo, né, tem começo, meio e fim. E eu acho que esse, para mim, pelo menos, foi muito bom. Que E aprendizado, hein? vocês? Que honra. É, Bom, eu queria falar um pouco agora sobre o Sérgio como solista, como cantor lírico, né? Primeiro, como que você teve contato com canto lírico? Acho que foi a partir desses garçons, né? Que você falou. aham, E sim. eu queria saber como que você estudou para isso, como que você desenvolveu essa técnica, como que você lidou com os desafios disso, e especificamente nessa parte. Então, exatamente quando eu comecei a trabalhar nessa cantina, é, que despertou essa natureza em mim, né? Esse gosto mesmo, eu achava, fazia de brincadeira, sabe? Ficava fazia de zoação mesmo. E acabou que virou minha profissão, né? E, e imagina eu, um menino com 13 anos, com uma voz lírica, vamos dizer assim, pelo menos é o que eu achava, e as pessoas achavam isso também. Então eu comecei a entrar, quando eu entrei no meu primeiro coral, eu fui fazer o teste para saber que voz que eu era, né? Se eu era tenor, se eu era barítono, baixo. E aí eu lembro que eu comecei a fazer vocalize, lá o pianista foi fazer o vocalize comigo. E aí eu comecei a cantar e foi juntando gente, né? O pessoal do ensaio foi se aproximando, que eu era muito novinho, né? Eu devia ter, sei lá, 16 anos, 15 anos, acho que era 16. E aí falar, nossa, você já estuda canto, né? Você já canta. Porque eu vim de fábrica com acessórios. Claro que, Hum, como eu já tocava piano, eu já tinha a música já estava em mim. Eu não tinha esse caminho, né? Eu já tinha percorrido, eu já sabia ler partitura, eu já sabia tocar o piano. Ah, e de lá para cá, eu fui conhecendo pessoas que me ajudaram muito, que acreditavam em mim. Eu tive uma professora que ela me dava aula vários dias da semana, não me cobrava nada. Eu tocava para ela de vez em quando, fazia uns repasses, mas ela me ajudou muito. E foi assim que eu entrei num coro profissional logo em seguida. Então, se pensar que eu comecei a cantar eu tinha 16 e com 18 eu tinha carteira assinada como cantor profissional. Então, né, assim, foi tudo muito é, sensacional, foi maravilhoso. Foi uma coisa que na época eu nem tinha noção. Eu larguei o colégio para entrar no trabalho, nossa. porque conflitava, o horário não batia. Meu colégio era integral, eu fazia Senai. E colegial na época, né? Tava no terceiro Sim. ano, eu tava assim, faltava assim, tipo, sei lá, 3 meses para eu me formar, acabar, né? E eu larguei e fui seguir essa vida. Então, foi Nossa, mais ou menos isso. que interessante que o piano te ajudou, né? Acho que teve até uma pergunta aqui que a Giovana fez, de como que o instrumento pode ajudar um cantor? Ah, bom. O piano, eu acho que ele ajuda todo músico, né? Então, o piano, eu acho que ele é assim fundamental, na minha opinião, para a formação, para educação mesmo, de abrir ouvido, de
fazer a gente aprender a ouvir, né, não só a melodia, porque o piano, como é um instrumento harmônico, então você consegue ouvir as vozes, as notas do meio, né, os baixos, os sopranos, isso faz abrir o ouvido. Não que você precise ser um pianista mesmo, tocar e fazer concerto, não precisa, mas eu acho que nesse sentido de dar uma base, o piano é muito bom. Claro que o violão também é um bom instrumento, também é um instrumento harmônico. Então, os instrumentos harmônicos ajudam muito em várias questões de você melhora a sua afinação, você melhora a sua percepção harmônica. Você, enfim, acho que o piano é tudo na vida de um músico, né, como base. Assim como o canto também é tudo na vida de qualquer músico. Uhum. Então, o pianista tem que saber cantar, eu acho que é bom saber cantar, não precisa ser solista. Ah, o percussionista também é bom saber cantar, né? Qualquer pessoa, porque cantar também é muito bom. Aí você perguntou da minha atividade como solista, foi isso. Aí eu fui fazendo coisas, comecei a fazer, demorei muitos anos para fazer meu primeiro solo. É, é. Da minha época não era assim 3 meses, não. Demorou. Eu lembro que para fazer meu primeiro solo foi tempo, dá para mim naquela época, né? E, e foi muito bacana e não parei. Hoje em dia eu canto menos, canto em casa, né? Mantenho meus estudos. Infelizmente, a minha última professora, ela, ano passado, ela faleceu, então eu parei de fazer aulas depois que ela faleceu, mas não parei de estudar também aqui. Poxa, muito interessante isso que você falou do. Opa, travou? Isso que você falou Oi. do músico saber cantar, né? Inclusive aqui no Quarteirão da Música, já foi dito várias vezes pra gente, tanto o Cassiano como outros professores, sempre falam pra gente, olha, cante e, se possível, participe do coral para desenvolver, né? Não só essas questões de interação social, mas desenvolver um conhecimento harmônico, rítmico, de entender o olhar da outra pessoa do seu lado, de trabalhar o solfejo. E o nosso coral, por esse fato, é muito interdisciplinar, né? A gente já estuda muito teoria já junto, já aproveita esse gancho para a gente sempre tirar nossas dúvidas, é muito legal. Ah, com certeza. Com certeza. Você veja bem, a prática é tudo, né? A prática veio antes da teoria, mas a teoria é bacana porque às vezes você sabe o nome das coisas, você conhece as coisas, mas você não sabe o nome delas, né? Você Uhum. ouve aquilo, você, que bacana, né? Então, aí você não sabe o nome, Sim. mas aí você vai aprendendo, enfim, entender que uma coisa caminha junto com a outra. Muito legal. Cassiano tem voz bonita, hein? Voltou? Voltou. Tava travando aqui um pouquinho, acho que é. Então, perguntaram aqui, existe alguma idade limite para alguém que deseja se tornar um cantor lírico profissional? É difícil, acho que não. Idade limite, eu acho que não tem limite, né? A gente não pode pôr limites. Depende muito. Depende de cada caso é um caso. Você tem que analisar tudo isso, porque para se tornar um cantor lírico não é só estudar canto. Estudar canto é uma das coisas, você tem que estudar outra, você tem que estudar teoria, música, um instrumento, tem que entender um pouco de idiomas e, enfim, é um monte de coisa que abrange o estudo da música, né? Seja o canto, ou seja o instrumento, mas eu não vejo limites, não. Aí vai da pessoa, se ela quer, né? Porque ela pode se tornar um músico, ela não significa que ela vai ser uma celebridade, mas ela vai ser um artista, né? Sim. É. Olha, os ouvintes da rádio aqui estão pedindo para você cantar. Ixi, agora vamos aguardar o próximo capítulo. É, gente, aí. Então, como que você. Calma aí, deixa eu reorganizar minha pergunta aqui.
Nesse sentido, assim, você trabalhou em muitas óperas, Na verdade, eu não sei muito sobre isso. Se você puder até me explicar, porque eu sou muito leigo nesse assunto. Eu nem sei se fala lírico ou erudito. Tem alguma diferença para se dizer? Olha, você está falando de ópera? Isso. Você fala ópera mesmo, né? A gente fala que é o universo da música em geral, alguns falam que é música lírica, enfim, ópera. Acho que música é música. Pode ficar à Tá, então eu vontade. queria perguntar, como que você vê o cenário para alguém que queira ingressar hoje, um jovem que, poxa, eu gosto disso, eu quero entrar nesse mundo e quero estudar isso, e também sobre o futuro da música lírica, principalmente no Brasil, se você acha que tem oportunidades legais, tem projetos eficientes, com acesso, o que que você acha sobre isso? Começar por essa última, né? O futuro. Isso. Não sei dizer para você em relação ao futuro que vai ser, mas o que eu tenho certeza é que as pessoas não estão preparadas para viver sem arte. Então, aconteça o que acontecer, vai ter sempre alguém cantando, alguém tocando, alguém pintando, alguém desenhando, alguém recitando, alguém dançando, né? Alguém atuando, porque é isso que mantém a gente com saúde e imagina a gente passando essa situação de quarentena sem arte. Ninguém ia assistir Nossa, novela, ninguém ia não, assistir sem filme, condições. ninguém ia ver música, ninguém ia fazer nada. Então, assim, o futuro é que a gente depende muitas vezes de governo, né? Como são as coisas. Então, tudo fica meio na dependência, não só, mas a maioria dos casos, né? A, a gente não sabe dizer o que vai acontecer, mas é uma profissão que precisa de precisa vir novos talentos, a gente precisa né, ser alimentado por isso diariamente, a gente precisa de arte, a gente precisa de música, a gente precisa fazer, a gente precisa ouvir, a gente precisa participar. Então, acho que não tenho certeza, não posso afirmar, mas o futuro vai seguir isso aí. Nunca é fácil viver de música, tá? Nunca foi, nunca será. Eu acho pra gente aqui, né? Salvo poucas assim pessoas, né, que se tornam celebridades, aí caem no, no mundo da mídia, realmente porque são muito bons, enfim, por diversas razões. Mas no caso da música de concerto, a música erudita, a música de ópera, enfim, é um pouco mais complicado, porque não é muito da nossa cultura brasileira, né? Ela assim, as pessoas acham que não têm acesso a isso, mas na verdade elas têm acesso, elas só não sabem que têm acesso, né? Que os teatros, você ir num teatro, quando os teatros reabrirem, o teatro, você tem muita coisa gratuita que você vai, você não paga nada, né? Pra você ir no Teatro Municipal de São Paulo, pra você ir numa sala São Paulo, é, ou às vezes você tem um ingresso que você vai pagar, mas é muito mais barato do que você ir ao cinema, né? Que hoje no cinema é até caro, né? Porque você não vai só no cinema, você vai ao cinema, Uhum. você compra pipoca, enfim. É. E a outra pergunta que você fez foi antes dessa, qual foi mesmo? Foi de alguém que queira ingressar nesse mundo, qual o primeiro passo? E o que que ele tem que ter como meta? Olha, primeiro passo acho que é assim, tem que ir atrás, tem que gostar. A vida vai fazendo isso, né? Vai ajeitando os caminhos aí. Mas se você tem essa vontade de experimentar, né? Se você tá lá na sua casa, um jovem, né, 16 anos, tá? E queria tocar um instrumento, vai atrás disso, né? Realmente, vai procurar, porque tem local para você aprender, tem gente que está ensinando, e se você não tem dinheiro, vai atrás também, dá um jeito aí, né? Vai pedir para as pessoas, olha, eu quero aprender, eu não tenho dinheiro, ou você entra num projeto, vai atrás. Que existem pessoas que, 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 que são sensacionais, que elas ajudam as pessoas
a seguirem os sonhos, né? E tem que acreditar nisso, tem que ir em frente, porque você vai enfrentar muita coisa. Você vai enfrentar muitas vezes você mesmo lutando contra, né? Perguntando se aquilo vai te dar um futuro, e você vai enfrentar também, às vezes, um apoio que você não tem na sua casa, na sua família, né? Porque os pais querem o melhor para o filho e eles às vezes acham que música não vai ser o melhor, porque realmente é difícil de viver de música. E então você tem que ir em frente e tentar conciliando as coisas para você conseguir viver, né? Trabalhar, estudar e também ir seguindo com a música. Nossa, Porque a que gente ia interessante. comer, enfim. Eu e muitos amigos estão passando por essa fase, assim, de se entender e de falar, olha, é realmente isso que eu preciso lutar. E é o que a gente mais conversa, assim, né, nos nossos problemas e tentar resolver e se ajudar e falar, olha, vamos, a gente vai passar por isso junto, sabe? É bem puxado. Mas a gente se ajuda. Não, isso é muito importante, né? Porque essa força que um dá pro outro, a pessoa acaba entendendo que ela não está sozinha na situação, que, né? Um ou outro que tem um apoio ali, que tem um suporte, e a gente não sabe até quando que vai também esse suporte. A gente tem que aproveitar, agarrar a oportunidade e ir em frente, e adiante. Eu queria, acho que já está terminando o nosso tempo, eu queria fazer a última pergunta. É, qual a sua relação, se você teve, com a música popular? Porque todo mundo sabe, né, que você é do lírico, mas você teve alguma experiência forte ou aquela flertada com a música popular? Você curte? Como que é? Eu adoro, eu amo de paixão música popular. Eu ouço música, claro que eu ouço música popular, né? E sempre, todo dia, acho. É, E eu falo que uma das minhas frustrações é não ser músico popular, porque quando eu vou cantar música popular é um terror, você não queira ouvir. Como assim, cara? É porque você sai com aquele sotaque, sabe? De música de ópera, de lírico. Ah, tá. Então acaba sendo engraçado, né? Para não falar que é feio, mas eu adoro, nossa, meus amigos que tocam piano popular assim, realmente eu sou fã. Aquelas harmonias, aqueles ritmos, né, aqueles arranjos que tem assim, eu realmente eu amo música popular. Eu amo música, né? A popular, a erudita, é tudo música. A gente não separar essas coisas, eu acho que colocar essa barreira aí, esse limite entre uma coisa e outra, é, não é muito legal, mas enfim, música é música. Aí, a minha meta de vida agora é te ouvir cantando pagode, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não sabe o que que é isso. Bom, então, parece que nosso tempo tá acabando mesmo. Você não quer dar uma cantadinha, não? Nem um trechinho, um trechinho? Olha, aí eu teria que, você sabe que, né? Teria que ter me preparado, teria que Tá bom. ter sido no começo, feito meus vocalizes, né? Que o cantor ele fica uma hora aquecendo a voz, Tá aí ele bom, tá percebe bom. que a voz queimou. Tudo bem, ó, gente, eu tentei. Tentei tirar uma lasquinha, mas eu não consegui. Mas dá pra trabalhar, ou dá pra conhecer os seus trabalhos, né, pelas suas redes sociais, tá sempre aí pelo YouTube, seus vídeos. Recomendo que todo mundo assista, porque vão se emocionar. E eu queria te convidar para que, quando tudo isso acabasse, você viesse visitar a gente, conhecer o nosso coral, nosso espaço, conhecer a banda, que a gente vai te receber de braços abertos. Com certeza, irei sim, com muito prazer, nossa, com prazer. Muito Nossa, eu que obrigado pelo agradeço. convite. Eu que agradeço esse momento de aprendizado. Acho que para todo mundo foi, né? Todo mundo vai ficar muito feliz quando você estiver aqui, principalmente depois dessa conversa, que foi te conhecer. E, como diz Yasmin, Sérgio maravilhoso, obrigado pela live. Vem visitar o quarteirão. Oh, sim, obrigado, gente, obrigado, João, obrigado, Ana Paula, obrigado, Cassiano, pelo convite. E se cuidem aí pra gente voltar com força total. Valeu, Sérgio. Valeu, querido. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.